O Peregrino, capítulo 10. Vi em meu sonho que Cristão não partiu sozinho, pois com ele ia Esperançoso, que havia ouvido as palavras e testemunhado o comportamento de cristão e de fiel diante dos sofrimentos aos quais foram submetidos na feira, que abordou Cristão e, oferecendo firmar uma aliança fraternal, pediu para acompanhá-lo. Assim, enquanto alguém morre por testemunhar a verdade, outro se ergue das suas cinzas, tornando-se companheiro de Cristão em sua peregrinação. Esperançoso disse a Cristão que havia muitos outros na feira que os seguiriam mais tarde. Vi que logo depois de sair da feira, alcançaram um homem chamado Interesse Próprio, a quem abordaram. De onde vens e até onde vais nessa estrada? Ele lhes respondeu que era da cidade da Boa Fala e que estava indo para a cidade celestial, embora não tenha mencionado esse nome. De Boa Fala, exclamou Cristão. Há algum bem que lá vive? Sim, disse Interesse Próprio. Assim espero. Podes me dizer como te chamas? Indagou Cristão. Sou um estranho para vós, respondeu Interesse Próprio. Caso estejais indo por esse caminho, fico feliz se puder acompanhar-vos. Do contrário, terei que me conformar. Já ouvi falar da cidade da Boa Fala, admitiu Cristão. Se bem me lembro, é um lugar rico. Eu te asseguro que sim, concordou o Interesse Próprio. Eu mesmo tenho muitos parentes ricos que vivem lá. E posso saber quem são teus parentes? Continuou Cristão. Praticamente a cidade inteira, em particular o Lorde Vira-Casaca, o Lorde Servidor do Tempo, o Lorde Boa Fala, de cujos ancestrais a cidade tomou seu nome, e também o Senhor Escorregadio, o Senhor Duas Caras, o Senhor Qualquer Coisa e o pároco da cidade, Senhor Duas Línguas, que é meio-irmão de minha mãe por parte de pai. Para dizer a verdade, tornei-me um cavalheiro de dignidade, embora meu avô não fosse mais que um barqueiro, olhando de um lado e remando do outro, e eu adquiri a maior parte dos meus bens por meio da mesma ocupação. És casado? Inquiriu Cristão. Sim, e minha esposa é uma pessoa muito virtuosa, filha de uma mulher virtuosa. É filha de leite fingida e, portanto, proveniente de uma família honrada. Ela atingiu tal grau de distinção que sabe se portar diante de todas as gentes, tanto de príncipes como de camponeses. É bem verdade que diferimos um pouco em termos de religião daqueles mais rígidos, embora em apenas 2 pontos menores. Primeiro, nunca remamos contra o vento ou a maré. Segundo, somos sempre muito zelosos quanto à religião calçar sandálias de prata. Gostamos muito de andar com ela na rua, quando o sol brilha e as pessoas as aplaudem. Então, Cristão se afastou um pouco, aproximando-se de seu companheiro Esperançoso, e lhe falou. Acho que este é Interesse Próprio, da cidade de Boa Fala, e se for ele mesmo, temos como companhia um dos maiores patifes que vivem por estes lados. Pergunta a ele, sugeriu Esperançoso. Penso que ele não se envergonha de seu nome. Assim, Cristão se aproximou dele de novo e lhe disse. Falas como se soubesses de algo que ninguém mais sabe, e se não estou enganado, acho que sei quem és. Teu nome não seria Interesse Próprio, de Boa Fala? Meu nome não é esse, mas sim meu apelido, que recebi de alguém que não me tolera, e o considero uma injúria, do mesmo modo que outros homens bons tiveram que suportar nomes constrangedores antes de mim. Mas nunca lhes deste motivo para te dar esse apelido? Quis saber Cristão. Nunca, nunca, protestou o Interesse Próprio. O pior que fiz para lhes dar motivo para assim me chamarem foi sempre ter a sorte de me adaptar aos costumes da época, sejam quais forem, e faço isso muito bem. Mas se lançam essas coisas sobre mim, que eu as considere uma bênção, porém, que os maliciosos não me sobrecarreguem de censura. Achei que fosses o homem sobre o qual ouvi falar, observou Cristão. E para ser franco, creio que esse apelido se aplica a ti mais do que desejas que pensemos. Bom, não posso fazer nada se pensares dessa forma, disse Interesse Próprio.
Se ainda aceitardes minha companhia, vereis que sou uma pessoa afável. Se vieres conosco, terás que remar contra o vento e a maré, o que, pelo que percebi, é contra a tua opinião, avisou o cristão. Também deverás acompanhar a religião quando ela estiver vestindo adrajos, tanto como quando veste suas sandálias de prata, e ficar a seu lado quando ela estiver acorrentada numa prisão, tanto quanto nos momentos em que for aplaudida. Tu não deves te impor nem determinar minha fé, protestou o interesse próprio. Tenho liberdade de escolher, mas deixa-me seguir convosco. Nem mais um passo, a não ser que faças o que propus, advertiu o cristão. Nunca abandonarei meus princípios, declarou o interesse próprio, pois são inofensivos e proveitosos. Se não posso acompanhar-vos, continuarei como estava até vós me alcançastes, e seguirei só até que outro me alcance e se contente com a minha companhia. Vi, em seguida, no sonho, que cristão e esperançoso o deixaram e se distanciaram dele. Mas um dos peregrinos olhou para trás e viu que 3 homens se aproximavam de interesse próprio. Ao acercarem-se dele, vi que ele lhes fez uma reverência muito formal, e eles também responderam ao cumprimento. Seus nomes eram Apego ao Mundo, Amor ao Dinheiro e Acumula Tudo. Homens que interesse próprio já conhecia, pois quando crianças foram colegas de escola e tiveram aulas com certo professor Apego, um mestre-escola em Amor ao Ganho, uma cidade-mercado no condado de Cobiça, na região norte. O professor lhes ensinara a arte de tomar, seja por violência, fraude, bajulação, mentira ou usando o disfarce da religião. E esses 4 cavalheiros haviam aprendido muito bem a arte de seu mestre, tanto que qualquer um deles poderia abrir sua própria escola. Ora, depois de se cumprimentarem, Amor ao Dinheiro perguntou a interesse próprio: quem são aqueles à nossa frente? Pois Cristão e Esperançoso estavam ainda à vista. São 2 viajantes que vêm de longe e estão, do seu modo, fazendo uma peregrinação, respondeu o interesse próprio. Mas por que não esperam para que possamos aproveitar sua companhia? Estranhou Amor ao Dinheiro. Afinal, estamos todos fazendo uma peregrinação. De fato estamos, concordou o interesse próprio, mas aqueles homens ali adiante são tão rígidos, têm tanto amor por suas próprias convicções e também tanto desprezo pelas opiniões dos outros, que se um homem não for santo o bastante, nem concordar com eles em tudo, eles não o consideram digno de sua companhia. Isso é mal, disse Acumula Tudo. Mas já lemos sobre algumas pessoas que são demasiadamente corretas e a retidão desses homens faz com que julguem e condenem a todos, menos a si mesmos. Mas, dize-me, quais e quantas eram as coisas sobre as quais vós divergis? Ora, eles creem de sua maneira obstinada que é sua obrigação continuar em sua jornada sob qualquer intempérie, enquanto eu prefiro esperar o vento e a maré favoráveis. Estão prontos a sacrificar tudo em nome de Deus num estalar de dedos, enquanto eu prefiro aproveitar todas as vantagens para assegurar minha vida e propriedade. Mantêm suas convicções, mesmo quando todos os outros são contrários a elas. Mas eu sou a favor de uma religião que seja condizente com nossa época e que garanta minha segurança. Eles defendem a religião mesmo que coberta de andrajos, mas eu sou partidário daquela que calça sandálias de ouro, sob a luz do sol e que seja aplaudida. Sim, concordo contigo, interesse próprio, assentiu Apego ao Mundo. Da minha parte, considero tolo aquele que, tendo a liberdade de manter o que tem, seja insensato bastante para perder tudo. Sejamos como sábias serpentes. É melhor aproveitar as oportunidades, como a abelha que descansa no inverno, e só trabalha quando as condições permitem que ela tire proveito e tenha prazer. Por vezes Deus manda a chuva, prosseguiu Apego ao Mundo. Outras, o sol. Seríamos tolos se saíssemos na chuva quando podemos viajar com tempo bom. Da minha parte, prefiro a religião que traz a segurança das boas bênçãos que Deus nos concedeu, pois quem poderia imaginar em sua sã consciência que uma vez que Deus nos deu as coisas boas desta vida, não queria que usufruíssemos delas? Abraão enriqueceu na religião, e Jó diz que o homem bom deve acumular ouro e poeira, mas não são como aqueles 2 que vão ali adiante se forem mesmo como os descreveste.
Acho que todos concordamos quanto a isso, afirmou Acumula Tudo. Assim não precisamos mais falar sobre o assunto. Não, realmente não precisamos mais falar sobre isso, concordou Amor ao Dinheiro. Pois aquele que não acredita nem nas escrituras, nem segue a razão, e nós temos essas duas qualidades ao nosso lado, tampouco conhece sua liberdade ou busca sua própria segurança. Irmãos, disse Interesse Próprio, estamos como vedes, numa peregrinação, e para nos distrairmos de coisas más, deixai-me propor esta questão. Suponhais que um homem, um ministro ou um mercador tenha diante de si a vantagem de obter as boas bênçãos desta vida. Ele, porém, não pode conquistá-las sem antes tornar-se extraordinariamente zeloso em alguns pontos da religião pelos quais não se interessava. Acaso ele não pode usar esses meios para conseguir seu fim, conservando-se ainda assim um homem reto e honesto? Percebo o sentido da tua pergunta, falou Amor ao Dinheiro. E com a permissão desses cavaleiros, eu me empenharei em dar a resposta. E em primeiro responderei à tua pergunta sobre a ótica de um ministro. Suponhamos que determinado ministro, um homem de valor, possua uma renda muito pequena e deseje uma muito maior, e que agora ele tenha a oportunidade de obtê-la ao tornar-se mais estudioso, ao pregar com mais frequência e com maior zelo, e como o temperamento das pessoas exige, ao alterar alguns de seus princípios. Da minha parte, não vejo motivo que impeça alguém de fazer isso, desde que tenha vocação, e de fazer ainda mais conservando-se honesto. Pois, 1. Seu desejo por uma renda maior é legal, isso não pode ser contradito, uma vez que lhe foi concedido pela providência. Assim, ele pode obter essa vantagem, se tiver oportunidade, sem ofender sua consciência. 2. Além do mais, seu desejo por obter o benefício o tornou um pregador mais estudioso, mais zeloso, e por isso ele se converteu num homem melhor. Sim, isso fez com que ele aperfeiçoasse seus talentos, o que está de acordo com a vontade de Deus. 3. Sobre concordar com a disposição do seu rebanho, abrir mão de alguns de seus princípios para servi-los, podemos argumentar que ele é de um temperamento abnegado, de comportamento dócil e, por isso, mais apto para seguir a função ministerial. 4. Concluo então que o ministro que prefere uma renda maior a uma pequena não deve, ao fazer isso, ser considerado ganancioso, mas, ao contrário, por ter aperfeiçoado seus talentos, deve ser julgado como alguém que respondeu ao chamado e que mereceu a oportunidade que lhe foi dada para fazer o bem. E agora, sobre a segunda parte da questão, continuou Amor ao Dinheiro, que diz respeito ao mercador que mencionaste, suponhamos que este homem tenha um emprego que lhe oferece uma renda modesta, mas que ao tornar-se religioso pode melhorar seu negócio, talvez se casando com uma mulher rica ou conseguindo mais e melhores clientes para a sua loja. Da minha parte, não vejo motivo para que isso seja visto de outro modo, senão o lícito. Pois, 1. Tornar-se religioso é uma virtude, sejam quais forem os motivos que o estimularam. 2. Tampouco é ilegal casar-se com uma mulher rica ou atrair mais clientes para a sua loja. 3. Além disso, o homem que conquista tais coisas ao tornar-se religioso obtém o que é bom ao converter-se em bom. Assim, ele tem uma boa esposa e bons clientes e uma boa renda, e tudo isso ao fazer-se religioso, o que é bom. Portanto, tornar-se religioso para conseguir tais coisas é um desígnio bom e proveitoso. A resposta dada por Amor ao Dinheiro a Interesse Próprio foi muito aplaudida por todos, e eles concluíram que tais atitudes eram salutares e vantajosas. E como pensavam que nenhum homem fosse capaz de refutar tais considerações, e como Cristão e Esperançoso ainda estavam à vista, concordaram em abordá-los com a pergunta tão logo os alcançassem, uma vez que ambos haviam se oposto a Interesse Próprio. Assim, chamaram-nos, e eles pararam e esperaram até que os outros os alcançassem. No entanto, enquanto iam, haviam decidido que a questão não seria colocada por interesse próprio, mas por apego ao mundo, pois, conforme supunham, sua resposta a ele não estaria impregnada da acalorada discórdia que surgira entre interesse próprio e os peregrinos um pouco antes, quando se separaram. Dessa maneira, aproximaram-se e, depois de uma breve saudação, Apego ao Mundo fez a pergunta a Cristão e a seu companheiro,
e pediu que a respondessem como pudessem. Até uma criança no campo da religião é capaz de responder 10.000 vezes a essas perguntas, disse Cristão. Pois não seria lícito seguir Cristo por causa dos pães, como no 6º capítulo de João, quanto mais a abominação de fazer dele e da religião um meio de desfrutar o mundo. Achamos que essa é a opinião de pagãos, hipócritas, demônios e magos. 1. De pagãos, porque quando Amor e Siquém tinham em mente a filha e o gado de Jacó e viram que não havia meios de conseguirem o que desejavam, a não ser submetendo-se à circuncisão, disseram a seus companheiros: se todo homem fosse circuncidado como eles, o gado, sua substância e todos os seus animais não seriam nossos? Suas filhas e seu gado eram o que eles queriam obter, e a religião o meio que usaram para conseguir o que queriam. 2. Os fariseus hipócritas também eram dessa religião. Fingiam fazer longas preces, porém sua intenção era conseguir casas com janelas, e Deus os condenou com ainda maior rigor em seu julgamento. 3. Judas, o demônio, também seguia essa religião. Era religioso para com a bolsa que poderia ser possuída, mas ele se perdeu, foi rejeitado, o próprio filho da perdição. 4. Simão, o mago, também era dessa religião. Ele buscava ser animado pelo Espírito Santo apenas para conseguir dinheiro com isso, e sua sentença, proferida por Pedro, foi exemplar. 5. Também considero que o homem que adota a religião pelo mundo abandonará a religião pelo mundo, pois assim como Judas renunciou ao mundo para tornar-se religioso, ele vendeu a religião e seu mestre pelo mundo. Para responder à pergunta, portanto, afirmativamente, conforme percebo que fizeram, e aceitar tal resposta como autêntica, é tanto herege como hipócrita e diabólico, e sua recompensa será de acordo com suas obras. Então, eles ficaram ali se entreolhando, sem saber como responder a Cristão. Esperançoso também aproveitou a sensatez da resposta de Cristão, mas sobreveio um grande silêncio. Interesse próprio e seus acompanhantes diminuíram o passo e ficaram para trás, de modo que Cristão e Esperançoso tomaram a dianteira. Cristão comentou com seu companheiro: se eles não conseguem suportar a sentença dos homens, o que farão diante da sentença de Deus? E se eles emudecem ao enfrentar um vaso de barro, o que farão quando forem castigados pelas labaredas do fogo devorador? Assim, Cristão e Esperançoso distanciaram-se de novo e continuaram até uma bela planície chamada Facilidade, através da qual seguiram satisfeitos. Mas a planície era estreita, por isso rapidamente a deixaram. No final dessa planície havia uma colina chamada Lucro, e nessa colina uma mina de prata. Alguns dos que por ali passaram desviaram-se do caminho e a visitaram, curiosos com sua raridade. Mas, ao chegarem próximos da entrada, o chão traiçoeiro cedeu sob seus pés e alguns morreram. Outros ficaram mutilados e até o dia de sua morte não se recuperaram. Então, vi em meu sonho que na margem da estrada, perto da mina de prata, ficava um cavalheiro de nome Demas, que chamava os passantes para visitá-la. Ei, vinde aqui e vos mostrarei algo, disse Demas a Cristão e seu companheiro. E o que merece que desviemos de nosso caminho para ver? Aqui há uma mina de prata e algumas pessoas escavando-a em busca de tesouro. Se virdes comigo, com um pouco de trabalho, podereis juntar uma grande riqueza. Então vamos ver, concordou Esperançoso. Eu não irei, afirmou o Cristão. Já ouvi falar desse lugar antes e sei dos muitos que lá morreram. Além disso, esse tesouro é uma cilada que me desvia daquilo que procuro, pois atrasou a peregrinação de muitos. Daí, Cristão voltou-se a Demas e perguntou: este lugar não é perigoso? Já não prejudicou muitos peregrinos? Não é perigoso demais, a não ser para os descuidados, respondeu Demas, porém ruborizou ao falar. Então, disse Cristão a Esperançoso, não vamos dar um passo que não seja na direção que seguimos. Sim, mas quando o interesse próprio chegar aqui,
Se ele receber o mesmo convite, irá ver a mina, observou esperançoso. Sem dúvida, pois seus princípios o levariam a isso, e as chances são de 100 contra 1 de que ele morra lá. Mas vós não quereis ver? Insistiu Demas. Demas, advertiu o cristão, tu és o inimigo do caminho certo do Senhor desta estrada, e já foste condenado por um dos juízes de sua majestade por afastar-te. E por que queres nos condenar da mesma maneira? Além do mais, se todos nos desviarmos, o nosso Senhor e Rei certamente ouvirá, e isso nos envergonhará quando estivermos diante dele. Demas protestou, dizendo que era membro da fraternidade e que se eles se demorassem um pouco, ele mesmo os acompanharia. Qual é teu nome? Quis saber cristão. Acaso é esse pelo qual lhe chamei? Sim, meu nome é Demas, sou filho de Abraão. Sei quem és, confirmou o cristão. Geazi era teu avô e Judas teu pai, e tu seguiste os passos de todos eles. É um truque diabólico que usas. Teu pai foi enforcado como traidor, e tu não mereces outra coisa como recompensa. Fica certo de que quando estivermos com o rei, contaremos a ele sobre o teu comportamento. Dito isso, seguiram seu caminho. Nesse ínterim, interesse próprio e seus companheiros tornaram a se aproximar e foram direto até Demas ao primeiro aceno. Ora, se eles caíram no poço ao olhar da beirada, ou se desceram para cavar, ou se morreram sufocados no fundo da mina, isso não posso dizer. O que observei, porém, é que nunca mais foram vistos no caminho. Então Cristão cantou. Interesse próprio e Demas concordaram, que um chama e outro vai, e assim compactuaram. Dividiram o lucro, isto porém feito, os dois ganharam o mundo, mas encontraram um mortal leito. Vi, em seguida, que do outro lado dessa planície, os peregrinos chegaram ao antigo monumento ao lado da estrada, e que os intrigou por conta da estranheza da sua forma, pois lhe pareceu ser uma mulher transformada numa coluna. Ali pararam para observar, mas por um tempo não conseguiram entender o que era. Por fim, Esperançoso viu algo escrito acima da cabeça da estátua, um texto feito com caligrafia incomum. Como, porém, não era um estudioso, chamou Cristão, que era estudado, para ver se ele conseguia entender o significado. Assim, depois de estudar as estranhas letras, Cristão assim traduziu o texto. Lembrai-vos da esposa de Ló. E ele leu essas palavras para seu companheiro. Ambos concluíram que era a coluna de sal na qual a mulher de Ló havia sido transformada por ter olhado para trás com o coração cheio de ganância, quando buscava segurança ao fugir de Sodoma. A visão surpreendente deu ocasião para a seguinte conversa. Ah, meu irmão, é uma visão oportuna, pois a encontramos depois do convite que Demas nos fez para irmos ver a colina do lucro. E se houvéssemos ido como ele desejava, e como estavas inclinado a aceitar, meu irmão, teríamos, pelo que sei, sido transformados como esta mulher, um espetáculo para aqueles que ainda passarão por aqui. Sinto muito ter sido tão tolo, admitiu esperançoso. Agradeço ter tido a oportunidade de não me tornar igual à mulher de Ló, pois qual é a diferença entre o pecado dela e o meu? Ela apenas olhou para trás, e eu desejei ir ver. Que a graça seja louvada, e que eu me envergonhe de uma tal coisa ter estado em meu coração. Vamos observar o que vimos aqui para nos ajudar quando for necessário, propôs Cristão. Essa mulher escapou de um julgamento, pois não caiu na destruição de Sodoma. Ainda assim foi destruída, como vimos, transformada num pilar de sal. É verdade, admitiu esperançoso, e que ela seja exemplo de uma precaução para nós, a precaução para nos afastarmos do pecado dela, ou um sinal do que acontecerá àquele que não for prevenido por este aviso. Assim, Coré, Datã e Abirão, com os 250 homens que pereceram por conta de seus pecados, também se tornaram um sinal ou exemplo para os outros seguirem. Acima de tudo, refletir como Demas e seus companheiros conseguem ser tão confiantes na busca desse tesouro quando essa mulher, que apenas por olhar para trás, pois lemos que ela não deu um passo para fora do caminho, foi transformada num pilar de sal,
especialmente porque a sentença que recebeu fez dela um exemplo, em vista de onde aconteceu a transformação, porque todos os que passam não podem deixar de vê-la, bastando apenas erguer os olhos. É algo para se refletir, e podemos argumentar que o coração destes homens ficou desesperado. E não posso dizer com quem os comparar com precisão, senão com aqueles que batem carteiras na presença do juiz ou que roubam bolsas debaixo do cadafalso. Dizem que os homens de Sodoma eram grandes pecadores, porque pecavam diante do Senhor, isto é, à sua vista, não obstante a bondade que ele lhes dedicou, pois a terra de Sodoma era como o jardim do Éden havia sido antes da queda. Isso atiçou ainda mais a ira divina, prosseguiu o cristão, e o Senhor os puniu com o calor do fogo mais ardente. Assim, é racional concluir que aqueles que pecam à vista, apesar dos exemplos continuamente dados para preveni-los a buscar o contrário, serão julgados da forma mais severa. Sem dúvida, tudo o que falaste é verdade, concordou o esperançoso. Mas é uma misericórdia que nem você, nem especialmente eu, tenhamos sido transformados em exemplo. Isso nos dá a ocasião de agradecer a Deus, temê-lo e sempre nos lembrarmos da mulher de Ló. Então, eu os vi tomar o caminho para um rio de aspecto aprazível, o qual o rei Davi chamava de Rio de Deus e João de Rio da Água da Vida. A trilha margeava o rio, e ali Cristão e seu companheiro de jornada caminharam com um grande prazer. Beberam da água do rio, que tinha sabor agradável, e revigorou seus espíritos cansados. Além disso, em ambas as margens do rio cresciam árvores carregadas com todos os tipos de frutas e cujas folhas eram medicinais. Eles se deliciaram com as frutas e comeram as folhas para evitar as doenças que acometem aqueles que esquentam seu sangue por causa de viagens. Em ambas as margens do rio estendia-se uma campina enfeitada com lírios e que permanecia verdejante o ano todo. Nessa campina, eles deitaram e adormeceram, pois ali podiam dormir com segurança. Ao acordar, colheram novamente frutas das árvores, beberam de novo da água do rio e, uma vez mais, deitaram e dormiram. E assim fizeram por alguns dias e noites. E assim cantavam: Vede como correm esses córregos de cristal, para colher peregrinos às margens da estrada real. Campinas verdes, doce fragrância, não há que se arguir. Sobre as delicadezas dali e aquele que puder distinguir. As deliciosas frutas e perfumadas folhas dessa terra-lar, logo tudo venderá para este campo poder comprar. Desta feita, quando se sentiram dispostos a continuar, pois ainda não estavam no final da jornada, comeram, beberam e partiram. Vi em meu sonho que não haviam viajado muito quando o rio e a trilha se afastaram. Isso desagradou os peregrinos, mas não ousaram se desviar do caminho. A trilha longe do rio era acidentada e seus pés estavam sensíveis por causa das caminhadas. Por conta do caminho, os peregrinos ficaram muito desencorajados. Embora continuassem, desejavam uma senda melhor. Ora, um pouco à frente dos viajantes, havia à esquerda do caminho um prado além da cerca que margeava a estrada e uma escada que permitia passar para o outro lado. O nome dessa campina era Atalho. Cristão voltou-se então ao companheiro e propôs: Se esse prado acompanha nosso caminho, vamos por ele. Desse modo, eles foram até a escada para melhor observar e viram uma trilha que seguia ao longo do caminho do outro lado da cerca. É como eu queria, falou Cristão. Esta senda é mais fácil. Vem, meu bom esperançoso, e vamos passar para o outro lado. Mas e se essa trilha nos desviar do caminho? Ponderou o esperançoso. Não parece provável, retrucou Cristão. Vês, ela não segue o nosso caminho? Assim, esperançoso foi persuadido por seu companheiro de jornada e subiu pela escada. Quando estavam do outro lado e começaram a caminhar, acharam a senda muito fácil. Adiante avistaram um homem viajando como eles. Seu nome era Vã Consciência. Então, eles o chamaram e lhe perguntaram aonde aquela trilha levava. Ao portão celestial, respondeu ele. Vês
disse Cristão. Não falei? Isso confirma que estou certo. Dessa maneira, eles prosseguiram o estranho adiante. Mas a noite caiu e a escuridão a tudo envolveu, de modo que os que seguiam perderam de vista aquele que ia adiante. E aquele que ia adiante, não vendo o caminho à sua frente, caiu num poço profundo, que ali havia sido colocado de propósito pelo príncipe daquele lugar, para apanhar os tolos cheios de vanglória. Por isso, vã consciência se espatifou na queda. Ora, Cristão e seu companheiro de viagem ouviram a queda. Chamaram por ele para saber o que acontecera, mas não tiveram resposta. Escutaram apenas um gemido. Esperançoso então perguntou: "Onde estamos?" Mas seu companheiro ficou em silêncio, suspeitando que havia saído do caminho. Então começou a chover e a trovejar e a relampejar de um modo aterrador, e a água começou a subir. "Ah, como eu deveria ter mantido meu caminho!" lamentou Esperançoso. "Quem poderia prever que essa trilha teria nos afastado do caminho?" disse Cristão. "Temi por isso desde o início, por isso preveni com timidez. Teria sido mais direto, mas tu és mais velho que eu." "Não te ofendas, meu bom irmão", desculpou-se Cristão. "Lamento ter te tirado do caminho e te colocado em perigo iminente. Rogo, meu irmão, perdoa-me. Não fiz isso com má intenção." "Não te preocupes, meu irmão, pois eu te perdoo, e também acredito que isso aconteceu para nosso bem. Fico feliz por ter comigo um irmão misericordioso, mas não devemos ficar aqui. Vamos tentar voltar." "Sim, porém deixa-me ir na frente, meu bom irmão", pediu Esperançoso. "Não", recusou Cristão. "Por favor, deixa-me ir na frente, de modo que se houver algum perigo, que seja eu a sofrer, pois foi por minha causa que saímos do caminho." "Não", retrucou Esperançoso. "Tu não deves ir antes. Tua mente está perturbada e pode levar-te a perder o caminho de novo." Então eles ouviram uma voz dizendo: "Aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste, regressa." No entanto, àquela altura, a água já havia subido muito, o que tornava o caminho de volta muito perigoso. Penso que é mais fácil sair do caminho quando se está nele que voltar ao caminho quando se está fora dele. Mesmo assim, eles se aventuraram a voltar. Estava, porém, tão escuro e a enchente tão alta que, enquanto retornavam, quase se afogaram 9 ou 10 vezes. Naquela noite, tampouco conseguiram chegar de novo à escada. Por fim, puderam descansar sobre um pequeno abrigo. Lá se sentaram esperando o dia nascer. Como, porém, estavam cansados, adormeceram. Mas, perto do lugar onde estavam, havia um castelo chamado Castelo da Dúvida, cujo dono era o gigante Desespero. Era em suas terras que eles dormiam, de modo que, acordando de manhã cedo e caminhando pelos seus campos, o gigante encontrou Cristão e Esperançoso adormecidos em sua propriedade. Com uma voz severa e ranzinza, ele os acordou e lhes perguntou quem eram e o que faziam em suas posses. Eles responderam que eram peregrinos e que haviam perdido seu caminho. Então o gigante disse: "Vós invadistes minhas terras ao caminhar e dormir na minha propriedade, por isso deveis vir comigo." Dessa maneira, como o gigante era mais forte, eles foram forçados a ir. Também tinham pouco a dizer, pois sabiam que estavam errados. O gigante fez que os peregrinos fossem na frente até seu castelo, onde os colocou numa masmorra muito escura, asquerosa e mal cheirosa. Lá permaneceram de quarta-feira de manhã até o sábado à noite, sem um pedaço sequer de pão ou uma gota d'água, sem luz ou alguém para lhes perguntar sobre suas condições. Estavam em maus lençóis e longe de amigos e conhecidos. Neste lugar, Cristão sentiu um pesar redobrado, pois havia sido seu desavisado conselho que lhes acarretara esta aflição. O gigante Desespero tinha uma esposa chamada Desconfiança. Quando se retiraram para dormir naquela noite, ele contou à esposa o que havia feito, capturado os prisioneiros e os lançado no porão por terem invadido sua propriedade. Então perguntou o que seria melhor fazer com eles.
A esposa indagou por sua vez quem eram eles, de onde provinham e para onde iam. E o gigante contou. Ela então aconselhou que, quando acordasse na manhã seguinte, lhes desse uma surra sem piedade. Desse modo, quando amanheceu, o gigante pegou um porrete de marmelo e foi até o calabouço. Começou a espancá-los como se fossem cães, mas eles não disseram sequer uma palavra de protesto. Depois, caiu sobre eles, esmurrando-os com tanta violência que não foram capazes de se esquivar ou de se erguer do chão. Feito isso, o gigante os deixou, e os dois ficaram condoendo-se de sua miséria e lamentando sua aflição. Desse modo, passaram o dia inteiro sem fazer nada além de suspirar e de lamentar amargamente. Na noite seguinte, a mulher voltou a falar sobre os prisioneiros, e ao saber que ainda estavam vivos, aconselhou o marido a lhes sugerir que se matassem. Deste modo, quando amanheceu, o gigante foi até os prisioneiros com a mesma disposição de antes, e percebendo que estavam muito machucados por causa da surra que lhes havia dado no dia anterior, disse-lhes que, como provavelmente nunca sairiam daquele lugar, a única forma de conseguir se livrar daquela situação era pondo um fim à sua vida, fosse com faca, corda ou veneno. Pois disse ele: por que escolher viver se a vida será cheia de amarguras? Mas eles lhe pediram que os deixasse ir. Ao ouvir isso, o gigante lhes lançou um olhar horrendo, e sem dúvida os teria matado ele mesmo, se não houvesse tido um de seus ataques. Pois às vezes, quando o tempo estava ensolarado, ele tinha ataques, e perdido por um tempo o controle das mãos. Em seguida retirou-se e os deixou como antes, para pensarem no que fazer. Então os prisioneiros conversaram sobre se seria melhor seguir o conselho do gigante ou não. Começaram, pois, a falar. Irmão, disse Cristão, o que devemos fazer? A vida que estamos aqui condenados é miserável. De minha parte, não sei o que é melhor, viver assim ou morrer. Minha alma escolhe a forca em vez da vida, e o túmulo é melhor que essa masmorra. Devemos aceitar o conselho do gigante? De fato, nossa presente condição é terrível, concordou Esperançoso, e a morte seria mais bem-vinda que enfrentar isto para sempre. Mesmo assim, consideremos. O senhor do país para o qual estamos indo disse: não matarás. Não matarás outro homem, quanto mais matar-nos a nós mesmos. Estamos proibidos disso. Além do mais, aquele que mata o outro pode no máximo matar seu corpo, mas tirar a própria vida é matar o corpo e a alma de uma só vez. Tu também falaste do alívio do túmulo, meu irmão, mas esqueceste do inferno, pois esse é o lugar para onde vão os assassinos. Nenhum assassino conquistará a vida eterna. E de novo, vamos considerar que nem toda a lei está nas mãos do gigante Desespero. Outros, pelo que entendo, foram capturados por ele como nós, mas escaparam das suas mãos. Quem sabe Deus que fez o mundo possa trazer a morte ao gigante Desespero, ou que em algum momento ele se esqueça de nos trancar, ou que em pouco tempo ele possa ter outro desses ataques e perder o controle dos seus membros. E se isso voltar a acontecer, da minha parte vou tirar toda a coragem que trago no meu coração e tentar fugir. Fui tolo de não ter tentado fazer isso antes, mas sejamos pacientes, meu irmão, e aguentemos um pouco. Chegará a hora em que teremos uma feliz libertação, mas não sejamos nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso apaziguou a mente de seu irmão, e assim continuaram juntos, na escuridão, durante aquele dia, naquela triste e dolorosa condição. Ao anoitecer, o gigante desceu à masmorra de novo, para ver se os prisioneiros haviam seguido seu conselho, mas, ao entrar lá, encontrou-os vivos. Na verdade, apenas vivos. É que, pela falta de pão e água, e devido aos ferimentos que sofreram com as surras que receberam, podiam fazer pouco além de respirar. Contudo, o gigante os encontrou vivos e foi tomado por uma cólera cega. Disse que, como não haviam feito como ele aconselhara, podiam esperar o pior, de modo que desejariam nunca ter nascido. Ouvindo essa ameaça, ambos começaram a tremer, e creio que Cristão chegou até mesmo a desmaiar. Voltaram, porém, um pouco a si
e recomeçaram a conversar sobre o conselho do gigante e se não seria melhor segui-lo desta vez. Uma vez mais, Cristão foi a favor de acatar, mas Esperançoso respondeu de novo desse modo: Meu irmão, tu não te lembras do quanto foste valente antes? Apólon não conseguiu esmagá-lo, nem todos os que ouviste ou sentiste não puderam derrotar-te no vale da sombra da morte. Por quantas dificuldades, quantos terrores e assombros passaste, e agora estás com medo. Vê que estou na masmorra contigo, um homem de natureza muito mais fraca que a tua. O gigante também me feriu tanto quanto a ti, e também tirou o pão e a água da minha boca. E como tu, sofro sem a luz. Mas tenhamos mais um pouco de paciência. Recorda a coragem que tiveste na feira das vaidades, sem temer os grilhões, a jaula, nem uma morte cruel. Por isso, vamos, ao menos para evitar a vergonha que não convém a um cristão, suportar com paciência o melhor que pudermos. À noite, quando o gigante e sua esposa estavam na cama, ela quis saber sobre os prisioneiros, e se eles haviam seguido o conselho. O marido respondeu: Eles são patifes obstinados, e preferem enfrentar o sofrimento a tirar a própria vida. Então, disse a esposa, traze-os ao pátio do castelo amanhã. Mostra a eles os ossos e crânios daqueles que já mataste, e dize-lhes que antes de a semana chegar ao fim, você também os fará em pedaços, como fizeste com as outras pessoas antes deles. Assim, quando amanheceu, o gigante foi até os prisioneiros de novo, e os levou ao pátio do castelo e lhes mostrou os ossos e crânios, conforme sua esposa dissera. Estes restos, disse ele, eram de peregrinos como vós, que invadiram minhas terras como vós, e quando achei conveniente eu os fiz em pedaços. Farei o mesmo convosco em 10 dias. Vão de novo agora para a vossa masmorra. E dito isso, o gigante os foi espancando ao longo do caminho de volta. Por isso passaram o sábado deitados, num estado lamentável como antes. À noite a senhora Desconfiança e seu marido foram para a cama e de novo começaram a falar sobre os prisioneiros. O velho gigante se perguntava por que não tinha conseguido, nem com suas pancadas nem com seu conselho, matá-los. A esposa então falou: Temo que tenham esperança de que alguém venha libertá-los, ou que tenham alguma chave falsa que lhes permita escapar. Pensas isso mesmo, querida? Indagou o gigante. Então vou revistá-los de manhã. No sábado, por volta de meia-noite, os peregrinos começaram a orar, e assim continuaram até o raiar do dia. Um pouco antes do amanhecer, o bom cristão, um tanto espantado, começou a falar de modo apaixonado. Que tolo fui ao ficar nessa masmorra fedorenta, quando posso me libertar quando quiser. Trago uma chave sobre meu peito chamada Promessa, que abre, acho eu, qualquer fechadura do castelo da dúvida. Que boa nova! Exclamou Esperançoso. Bom irmão, tira-a de sobre teu peito e experimenta-a. Assim, Cristão tirou a chave que levava sobre o peito e a testou na fechadura da masmorra, cuja tranca, quando ele girou a chave, cedeu. A porta se abriu facilmente e Cristão e Esperançoso saíram. Seguiram por um corredor que levava ao pátio do castelo e, com sua chave, Cristão também abriu aquela porta. Em seguida, dirigiram-se ao portão de ferro, que também precisava ser destrancado. Contudo, a fechadura era muito difícil de abrir. A chave, porém, conseguiu por fim abrir o portão. Então, escancararam-no para fugir com toda a pressa, mas ao abrir, o portão rangeu tão alto que o barulho despertou o gigante. Desespero levantou-se com pressa e saiu em perseguição aos prisioneiros. Ele, porém, caiu, pois teve um de seus ataques e não conseguiu ir atrás dos peregrinos. Assim, eles escaparam e chegaram à estrada do rei uma vez mais, onde estavam seguros, já que haviam saído da jurisdição do gigante. Ao chegar à escada, perguntaram-se o que fazer com ela para evitar que outros que por ali passassem caíssem nas mãos do gigante Desespero. Resolveram erigir uma coluna onde escreveram a seguinte frase: Esta escada leva ao castelo da dúvida, de propriedade do gigante Desespero, que despreza o rei do país celestial e busca destruir seus santos peregrinos.
Por conta disso, muitos que por ali passaram depois deles, leram o que estava escrito e escaparam do perigo. Feito isso, Cristão e Esperançoso cantaram. Para fora do caminho foram e descobriram o que é trilhar sendas que outros proibiram. E quem vier depois que se cuide, que preste atenção, não se descuide. Pois quem invade suas terras cai prisioneiro do Senhor do Castelo da Dúvida, o gigante Desespero.